Professor, tendo noção agora de quem está iniciando no ciclismo, né, você mostrou a equação, né, das diferentes partes do que influencia na performance do atleta, né, pedalando ali na estrada. Você acha que esse atleta que está iniciando, ele deve se atentar primeiramente ali em tentar encontrar um menor arrasto ali frontal ou tentar melhorar a eficiência ali de fazer força no pedal? Nesse sentido, professor. Bom, essa última opção, melhorar a eficiência no pedal, é algo, sim, que eu diria muito mais depende muito mais de estudos biomecânicos, que eu não acompanho tanto, mas tem sido muito difícil de detectar, nesses estudos biomecânicos, algum tipo de padrão de pedalada que seja, no final das contas, mais eficiente, pelo menos nas avaliações de laboratório. No entanto, é muito notório, para quem tem experiência no ciclismo, que existe uma diferença absurda de técnica, eu vou colocar entre aspas, de técnica de pedalada entre o iniciante e o experiente. É claro que também tem o experiente que é horrível olhar para a técnica de pedalada. E experiente de grande performance, experiente que, por exemplo, ganhou o Tour de France 4 vezes, né? Ciclista desse nível. Que olhando, você fala, o que esse cara está fazendo? Talvez ele caia da bicicleta daqui a pouco. De tão estranha que é a técnica de pedalada e movimento de tronco e de membro superior, que é muito atípico entre os ciclistas experientes e mais observável nos ciclistas iniciantes, né? Eu acho que para o iniciante, o mais importante é ele se posicionar melhor na bicicleta, se possível com um bike fit profissional, com alguém que de fato conheça de biomecânica e que tenha ferramentas e o tempo sobre o cilindro vai acabar fazendo com que ele adquira um padrão de pedalada ali que basicamente ter uma velocidade angular um pouco mais constante, um alinhamento dos joelhos, enfim, um grau de flexão do tornozelo que seja simétrico entre os lados e mais ou menos mantido, porque esse grau de flexão do tornozelo não se mantém ao longo do ciclo de pedalada, mas também não apresenta tantas oscilações absurdas, não é uma articulação que tem um grau de movimento tão grande durante a pedalada. Então, existem sim essas diferenças de técnica entre os novatos e os experientes. Não acho que é o principal ponto de preocupação para o novato. Talvez o posicionamento da bicicleta. Quando eu falo posicionamento, é onde o cilindro está em relação ao pedal e onde o guidão está em relação ao cilindro, né? Isso é de extrema importância para eventualmente prevenir lesão, melhorar, se não prevenir lesão, é melhorar a experiência do indivíduo sobre a bicicleta. Ao longo de 20 e tantos anos, né, o olho vai ficando treinado. E às vezes eu olho para alguém pedalando na rua, assim, não com objetivo esportivo, e penso, se essa pessoa estiver gostando dessa experiência de pedalar dessa maneira, ela tem alguma coisa de errado. Porque está tudo estranho na bicicleta. Às vezes a altura do cilindro, o posicionamento do guidão, o posicionamento dos manetes de freio, que também deve ter uma posição para privilegiar o seu acionamento. A corrente não lubrificada, a marcha com a corrente muito, que a gente chama cruzada. Enfim, pneu murcho. Se ela estiver gostando dessa experiência, né, tem alguma coisa de errado. Se ela experimentar uma bicicleta bem ajustada e funcionando bem, certamente ela vai gostar muito mais. Aí você tinha respondido, investir na aerodinâmica. Se a modalidade, a disciplina requerer que ele enfrente o vento, seja ciclismo de estrada, que tem uma alta velocidade média, e ele tenha que enfrentar o vento, eu acho que sim, ele tem que pensar nisso.
E os ciclistas de estrada que enfrentam o vento, mesmo que não em prova de contrarrelógio, que são aqueles que vão para o plano, na etapa de plano, tem que ir para frente do pelotão, é a função dele na equipe. Vai para frente do pelotão e fica horas a fio, enfrentando o vento, protegendo o seu líder de equipe. Esses têm que se preocupar com a aerodinâmica, porque eles vão enfrentar essa resistência aerodinâmica. E se a gente olhar para esses indivíduos, a gente vai ver a posição do tronco que eles vão manter. Eles têm uma mesa alongada, um guidão bem baixo em relação ao cilindro, porque eles já perceberam, com a sua experiência, que eles têm que colocar o tronco basicamente paralelo ao solo, para diminuir a área frontal, para diminuir esse arrasto aerodinâmico, porque isso gera muita economia de potência, menos potência para manter a mesma velocidade, né? Então, se o indivíduo iniciante tem esse tipo de perfil, de ir para frente do pelotão, enfrentar o vento, ele tem que se preocupar com a posição sendo mais aerodinâmica. Se ele faz prova de contrarrelógio, absolutamente, ele tem que se preocupar com a aerodinâmica e com vestimentas e acessórios aerodinâmicos, e bicicleta aerodinâmica. E outra possibilidade, se não é o caso aqui praticamente de ninguém no Brasil que tem esse tipo de prova, se ele é o tipo de competidor que para vencer ele precisa atacar, que significa acelerar a velocidade alguns quilômetros antes da chegada e ir sozinho, atacar e que chama escapar sozinho, né? Que é pedalar sozinho até a chegada, ou pedalar no pequeno grupo, e isso vai obrigá-lo a revezar a posição, hora está enfrentando o vento, hora está no vácuo de alguém. Aí sim eu acho que ele precisa também se preocupar com a posição aerodinâmica. Mas se ele for o ciclista mais típico que a gente tem aqui em todas as cidades, que é o que fica sempre na roda de alguém, sempre vai ter uma roda, um vácuo de alguém para ele se posicionar, a aerodinâmica se importa pouco, ou quase nada. E no mountain bike também ela importa muito pouco, principalmente se for um mountain bike de nível olímpico que tenha desafio técnico no circuito, porque isso implica que a velocidade média seja baixa e essa resistência aerodinâmica tem menor influência no gasto energético do indivíduo quando a velocidade é baixa, tá? Por isso que no mountain bike é possível o indivíduo já na primeira volta não se importar com o grupo de ciclistas que largou junto, enfrentar a frente da competição sozinho. Não existe numa prova técnica um componente tão determinante da resistência aerodinâmica para a performance, por conta da velocidade média no mountain bike ser baixa. É claro que se a gente estiver falando de provas de mountain bike aqui nos canaviais da região de Ribeirão Preto, que é de onde eu falo nesse momento, cuja velocidade média pode chegar a 27 km por hora, aí você tem o arrasto aerodinâmico como sendo muito importante, mas muito importante, com uma velocidade média de 27 por hora. Aí o pelotão faz diferença, essa dinâmica do pelotão, estar no vácuo de alguém vai gerar economia, mas isso não acho que é um mountain bike de característica mundial olímpica, tá? Por isso que eu fiz essa separação. Isso é um mountain bike característico daqui, de uma região plana, no meio de canaviais. Quando se fala em trilhas técnicas, esse mesmo indivíduo que aqui geraria velocidade média de 27 km por hora, vai gerar 13 km de velocidade média se for uma trilha extremamente técnica.